Com a compra de avançados mísseis de defesa aérea pelo Irã, surge uma mudança significativa no equilíbrio de forças do Oriente Médio. Vamos conversar com o jornalista Roberto Godoy, nosso analista de tecnologia militar. Godoy, o que representa esse negócio entre Rússia e Irã? Olha, Felipe, pela primeira vez em muito tempo, há um fator de desequilíbrio que realmente conta, principalmente na tensão permanente entre Irã e Israel. Esses mísseis, o nome técnico deles é S-300, são mísseis de defesa aérea. O diferencial deles é que eles são muito, muito poderosos. Mesmo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o Centro de Estudos Estratégicos de Washington, que é uma espécie de braço acadêmico do Pentágono para pensar estratégia e tecnologia, mesmo esse centro considera que eles sejam talvez os mais poderosos do mundo, ou seja, significa que mesmo nos Estados Unidos não há nada parecido. Eles têm um alcance muito grande, eles podem alcançar alvos a 200 quilômetros de distância. Mais que isso, a eles é atribuída a única derrubada de um caça invisível, o Stealth, em 1999, na Guerra dos Balcãs. Como é que eles conseguiram isso? Eles têm 3 diferentes sistemas de detecção de alvos. Um deles é laser. O que é que ele faz? Uma espécie de tela de luz infravermelha, ou seja, abaixo do visual, e no momento em que o alvo entra dentro dessa tela, ele como que se desenha um perfil. E aí fica assim, é um avião, não é um avião amigo, está em atitude hostil, está em atitude de ataque, portanto vamos derrubá-lo. Isso tudo é resolvido eletronicamente e muito depressa. E ele é um sistema de grande porte, os mísseis são pesados, são mísseis grandes, cada um deles leva 150 quilos de carga explosiva. Se você levar em conta que um míssil, esses que os aviões levam na ponta das asas para abater outro avião, leva 23 quilos, você vê que a diferença é significativa. E com isso fica a seguinte situação: um eventual ataque aéreo de Israel contra os alvos que se supõe sejam as instalações nucleares, enfim, as instalações sensíveis do Irã, passa a ser uma coisa que tem que ser repensada, porque agora há uma barreira efetiva ali, ou seja, desequilibra. Agora, a Rússia vendeu esses mísseis para o Irã. Quando que eles devem entregar esses mísseis? Quando o Irã vai ter realmente esses mísseis? Olha, a discussão sobre a negociação tem evoluído ao longo dos últimos 2 anos. Como ela foi anunciada agora, isso significa que ela é irreversível. Sendo irreversível, eu estimaria que em 6 a 8 meses começam as entregas. São 5 baterias. Qualquer coisa entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares. O número de mísseis, obviamente, não foi divulgado e não será. Esse é o número de baterias. Cada bateria é formada por 3 detectores, 2 radares e um detector laser, e por 3 carretas disparadoras. A grande vantagem é que é muito móvel, ela é rápido, se desloca de um ponto para o outro em grande velocidade, ele se recarrega muito depressa e tem esse alcance extraordinário de 200 km. Ou seja, ele cria uma cortina de fogo frente a um ataque aéreo, e a gente tem que lembrar de uma coisa: qualquer tipo de operação contra o Irã tem que começar com um ataque aéreo. Então, nesse momento, ele é um elemento de dissuasão. A menos que, ao ser anunciada a compra e considerando-se o tempo que demora para a entrega, Israel resolva lançar esse ataque que vem anunciando há algum tempo nos próximos 2 meses. Isso que eu ia te perguntar, Godoy, como é que fica a estabilidade da região do Oriente Médio? Porque agora Israel não teria mais uma posição tão superior, né, bélica sobre o Irã. É verdade. Desse ponto de vista, fica uma situação delicada. Porque Israel, se esperar a chegada dos mísseis, ou se desconsiderar essa situação, ou tem um trunfo na manga que a gente não conhece, e a eficiência tecnológica de Israel é uma coisa que está acima de qualquer discussão, né? Mas não sei se teria alguma coisa capaz de superar essa barreira, ou então desestabiliza de vez, ou seja, lança o ataque antes que tenha uma arma capaz de conter. Agora, é estranho você ver o Irã comprando esses mísseis e dizendo que as instalações nucleares são para fins pacíficos, né? Não é contraditório isso? O argumento deles é o seguinte: é que, embora eles insistam e tenham até, e consideram isso como uma verdade, provado que as instalações não são para fins militares, continuam sendo ameaçados e que, portanto, têm que se defender. O outro lado tem um argumento exatamente contrário. Quer dizer que, apesar de toda a argumentação, as instalações são sim para desenvolvimento de sistemas e os mísseis seriam para defender. E os mísseis seriam para defender exatamente isso e, portanto, o ataque tem que ser
realizado antes de qualquer outra coisa. Ou seja, o mundo começou ali, e é bastante provável que o fim também comece por ali. Então você viu esse vídeo que foi veiculado pelo jornal, esse comentário do jornalista Godoy, foi feito no dia 13 de março deste ano, há 2 meses atrás, um pouco mais de 2 meses atrás. Irmãos, ou Israel ataca ou ele perde a vantagem. Agora observe essas manchetes que eu extraí da Folha de São Paulo, e que vou projetar a seguir. No dia em que o primeiro-ministro atual de Israel assumiu como primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no dia 1º de abril, poucas horas antes dele assumir o governo de Israel, ele fez essa declaração. Premier alerta que Israel pode atacar o Irã se pressão por desnuclearização falhar. Isto foi no dia 1º de abril. No dia 18 de abril, às 10h30 ou 10h29, surgiu essa notícia. Exército israelense prepara ataque ao Irã, diz jornal. E a notícia, no início, diz assim: o exército de Israel prepara um ataque militar contra as instalações nucleares iranianas, no caso de uma determinação do governo liderado pelo novo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A informação foi divulgada neste sábado, dia 18 de abril, no jornal britânico The Times. E diz a notícia: Israel quer ter a certeza de que, se o exército receber autorização, poderá atacar o Irã em poucos dias, inclusive horas. Israel se prepara em todos os níveis para esta eventualidade. A mensagem ao Irã é que a ameaça não é apenas verbal, informou uma fonte do Ministério de Defesa israelense ao jornal britânico The Times. Isto foi no dia 18 de abril, às 10h30, essa notícia foi postada. No mesmo dia, ao meio-dia, 11h59, tivemos no mesmo jornal esta outra manchete. Nenhum país ousa ameaçar o Irã, diz o presidente iraniano, que é aquele Ahmadinejad, que nós já nos referimos a ele. No mesmo dia ainda, às 15h36, esta outra notícia no mesmo jornal. Irã promete resposta à altura de ameaça israelense, diz TB. E no dia seguinte, às 3h29, mais esta manchete com a notícia. Cada manchete dessa tem a notícia a seguir. Eu só selecionei a manchete. Irã não dialogará com países que apoiam Israel, diz chefe do exército, o comandante dos exércitos do Irã. Quem defenderá então Israel? Deus defenderá Israel. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Deus defenderá Israel, irmãos. Basta nós lermos com atenção os versículos 18 a 23 do capítulo 38 e nós veremos que a intervenção divina vai se dar dessa seguinte maneira. Agora preste atenção, por que eu passei esse vídeo e dei essas manchetes? Porque Israel está para atacar o Irã. Ou ele ataca ou ele perde a vantagem que ele tem. Ou então ele tem alguma tecnologia, como disse o Godoy, que ninguém sabe. Mas se ele atacar o Irã, o que acontece com a Rússia? A Rússia ganha o direito de atacar Israel, porque ele tem um tratado de proteção ao Irã. Qualquer país que atacar o Irã, a Rússia pode atacar este país. Além disso, você pode imaginar, Israel naturalmente vai atacar as usinas de enriquecimento de urânio. Mas esse ataque, inclusive, pode vir contra Israel, e nós vamos ver isso amanhã no Código da Bíblia, porque o Código da Bíblia fala de um holocausto nuclear vindo da Síria. A Síria provavelmente tem ou uma mala-bomba, ou uma bomba, alguma coisa nesse sentido, e Jerusalém deverá ser destruída por uma arma nuclear, se o código da Bíblia estiver certo nesta pesquisa que eu quero mostrar amanhã para os irmãos. Então, se nós lermos então com atenção, nós estamos no limiar de uma guerra que poderá envolver todo o Oriente Médio, porque se Israel for atacado por uma arma nuclear, e quando você vai matar uma cobra, o que você faz? Você bate na
cabeça, você não vai bater no rabo nem no meio, não é? Porque senão ela vai se voltar. Então, se eles forem atacar Israel, se Israel atacar o Irã, em contrapartida sofrer um ataque, vai ser em Jerusalém. Porque em Jerusalém está o gabinete que dirige o país, está o parlamento, não é? E os generais israelenses, que são os chefes, que a Bíblia fala em Zacarias capítulo 12, são os chefes de Judá e de Israel, vão ser uma espécie de um braseiro no meio de lenhas. Os generais israelenses que estão nas bases militares, eles vão retalhar. E vão retalhar com armas nucleares. Você pode ter certeza disso. Israel não vai jogar bomba nuclear em cima só do povo. Ele vai jogar nos lugares onde se extrai o petróleo. De onde se extrai o petróleo. Porque não adianta nada você atacar o povo e deixar a fonte de riqueza lá. O judeu não é burro. É o povo mais inteligente da terra. Eles vão atacar as fontes, os lugares onde se extrai. Está me faltando a palavra agora. Mas eles vão atacar, e vão atacar não só Irã, Iraque, Síria. E o resultado disto é uma tragédia no mundo inteiro. Você pode imaginar o preço do petróleo que vai lá para cima? De uma certa forma, para o Brasil vai ser até bom, porque nós somos independentes em petróleo, né? Temos o programa do álcool, né? Pode ser até uma coisa boa, mas de outro lado nós poderemos sofrer algumas consequências. O mundo com toda certeza vai sofrer. Mas quem defenderá Israel é Deus. Se nós lermos com atenção os versículos 18 a 23 do capítulo 38, nós veremos então que essa intervenção se dará primeiro por um grande terremoto que atingirá não só Israel, mas toda a terra. O versículo 19 e 20 diz isto. Aliás, irmãos, durante o século XX, Israel não sofreu nenhum terremoto. Mas, preste atenção nisso, Israel está localizado em cima da maior falha geológica que existe no mundo. É aonde estão as duas placas tectônicas que unem a Ásia com a África, ali no Mar Vermelho. E durante o século XX não houve terremoto, essas placas não se movimentaram. Mas elas podem se movimentar, e se movimentar ali vai haver um grande terremoto. Lembre-se também que o pastor David Wilkerson recebeu recentemente um aviso do Senhor, que eu torno a repetir, está no meu site, inclusive Deus falando que vai ser, o terremoto vai ter como centro Nova York, vai devastar New Jersey, Connecticut e outros lugares, e Deus inclusive orientou para que ele dissesse, e ele diz isto no seu blog, que os cristãos que ouvem, que têm ouvido ele falar sobre essas coisas, devem adquirir alimentos não perecíveis para pelo menos um mês, porque em havendo um terremoto, uma catástrofe, uma coisa assim muito significativa, a primeira coisa que as pessoas fazem é correr para os mercados e comprar tudo o que pode, porque alimento se torna vital, alimento e água. E ele, no site, no blog dele, ele recomenda que as pessoas comprem, os cristãos comprem alimentos para pelo menos um mês, alimentos não perecíveis. Mas Deus fala de um grande terremoto que vai atingir não só Israel, mas toda a terra. Deus vai defender Israel também por meio de pestes e rebeliões entre as forças invasoras. Quando eles perceberem que a Rússia, na verdade, vai estar tomando conta do petróleo, isso vai gerar muita desavença entre os próprios exércitos comandados por Gog. É quando Deus fala ali, né, que a espada de cada um será contra o seu companheiro. Né? E Deus então vai fazer pestes, né, muitas pestes. Deus fala que contenderá por pestes. Contenderei com eles, diz o versículo 22, por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre eles e suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com eles, uma chuva inundantes, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Só faltou falar coluna de fumaça. Fogo e enxofre é arma nuclear. Lá em Joel 2, Deus diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, que é a grande tribulação,
né? Vai haver então colunas de fogo. Essa palavra colunas de fumaça no hebraico é cogumelo de fumaça. Quando uma bomba nuclear explode, o que ela forma? Um cogumelo, né? Fogo e enxofre, que é exatamente o que tem uma arma nuclear. Mas Deus fala também de saraiva. Se você olhar para Jó, capítulo 38, versículos 22 e 23, Deus, quando começa a falar com Jó, questionar Jó, onde ele estava, quando Deus estava fazendo isto, aquilo outro, e Deus disse assim, acaso, no versículo 22 e 23, Deus diz, do capítulo 38 de Jó, acaso entrastes nos tesouros da neve, e vistes os tesouros da saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra? Irmãos, isso aqui parece uma aplicação literal. Deus disse para Jó, olha, eu tenho reservado, né, para um dia da peleja, para o dia da angústia de Israel, para o dia da guerra de Israel, né, em que Israel estiver, eu tenho reservado o quê? Né? Você entrou lá e viu os tesouros da saraiva? A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, que cairá pedras de peso de 1 talento, de mais ou menos 25 a 30 quilos. Não são essas pedrinhas que você pega na mão, que estraga os carros, fura as telhas. São pedras de 25, 30 quilos. Você imagina isso em cima de avião, de tanque, de gente, a mortandade que vai haver. Deus vai fazer isto, para que não haja dúvida de que foi Deus quem defendeu Israel em toda essa situação. Também o uso de armas nucleares descritas, como eu disse, pela frase ou pela locução fogo e enxofre. Qual será o resultado final dessa guerra? Eu já estou terminando. Qual será o resultado final desta guerra? Irmãos, o desaparecimento da Rússia e dos Estados Unidos, como potências bélicas mundial, fará surgir um vácuo de poder no mundo, já que a China será também atingida por esses grandes terremotos. E a China só entra lá em Apocalipse 16, quando os reis que vêm do lado do nascente do sol, na batalha do Armagedon. Isso aqui não é batalha do Armagedon. Isso aqui é um caos que o mundo vai virar para que deste vácuo de poder e deste caos que o mundo vai entrar nele, apareça o anticristo na Europa, porque a Europa é poupada em toda esta situação, inclusive dos terremotos. Né? De uma certa forma ela é poupada. Vai atingir algumas coisas ali. Né? Algumas coisas vão acontecer ali na Europa, mas será de pequena monta, comparado os estragos que se fará nesses outros lugares. O resultado disso é que fará surgir um vácuo de poder no mundo, que será ocupado pelo anticristo. Esse anticristo, então, esse homem que estará à testa de uma confederação de nações europeias, de pelo menos 10 nações, ele fará um tratado de paz e de proteção com Israel, que quase foi aniquilado, né, e para durar 7 anos, conforme a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, de 20 a 27. O anticristo, nessa ocasião, autorizará Israel a construir, porque será possivelmente destruído, né, nesse ataque, o terceiro templo. Ele vai autorizar a reconstrução do terceiro templo. E eu quero dizer para você que tudo está pronto para reconstruir o terceiro templo. As pedras foram lavradas e trazidas da Califórnia. Né? Tudo está pronto. As colunas que vão estar no templo, as 2 colunas já estão prontas, tudo em Israel. As vestes sacerdotais já estão prontas. Existe até um site que mostra essas vestes. Existem 2 escolas rabínicas em Israel que prepara sacerdotes, futuros sacerdotes, porque eles sabem que o terceiro templo vai ser reconstruído depois dessa guerra. A única coisa que você precisa provar para entrar numa dessas escolas é que você precisa provar que é judeu da tribo de Levi. Se você conseguir provar que é judeu da tribo de Levi, você pode frequentar uma dessas 2 escolas rabínicas que vai te ensinar a realizar os sacrifícios judaicos que vão ser restaurados nesta mesma época. O anticristo, então, autorizará Israel a construir o terceiro templo, que ele mesmo vai profanar
na metade desta semana profética de anos que ficaram para trás e que estão lá em Daniel capítulo 9, que são as 70 semanas proféticas. 69 já ocorreram, é um estudo à parte, né, glorioso, e eu mostro que as 69 terminaram quando Jesus foi crucificado. A partir dali, Deus fez parar a história profética de Israel, e abriu um parêntese que é conhecido para revelar um mistério que até então não era conhecido, né, que é a igreja. Você pode procurar a igreja no Velho Testamento, você não vai achar. Né? Então, o mistério que Paulo fala que foi revelado, que é o período da graça de formação da igreja. A hora que a igreja estiver pronta, Jesus busca a igreja, encerra esse parênteses, né? Essas coisas estarão acontecendo e ele vai, na metade desse período de 7 anos, profanar, apresentando-se como Deus, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai se apresentar no templo e exigir adoração. E aí começa a grande tribulação, porque o judeu, ele jamais adorará um homem, por mais poderoso que esse homem seja, ele jamais adorará um homem como Deus. Por isso que Jesus disse, olha, quem estiver no telhado, não desça para pegar a capa. Quem estiver no campo, não volte. Né? Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Jesus fala disso em Mateus 24. Nós não lemos porque nós não estaríamos falando da grande tribulação. Mas ele fala sobre isso. A grande tribulação vai começar nessa metade desta semana. Irmãos, o governo do anticristo, no começo, ele vai prosperar e vai encantar o mundo, porque ele vai resolver todos esses problemas. Né? O anticristo, ele tem a sabedoria de Satanás. Satanás está encarnado nele. Né? Ele tem a sabedoria de Satanás. A Bíblia diz, em capítulo 13 de Apocalipse, que o dragão deu-lhe o seu trono, né, o seu poder e grande autoridade. E toda a terra se maravilhará seguindo a besta, que é o anticristo. Começa aqui também as 2 pedras no sapato do anticristo, do falso profeta, que é o ministério das 2 testemunhas. Começa então o ministério das 2 testemunhas, que é na primeira metade desses anos proféticos. Ele desenvolve nos 3 primeiros anos. Então, eu dei uma chave ontem para você. O homem que estiver à frente de uma confederação de nações na Europa, né, e assinar um tratado de paz e de proteção a Israel, e autorizar a construção do 3º templo, não tenha dúvida, esse homem é o anticristo. E ali nós começamos então um período de 7 anos. Ele vai só governar com poder total, como diz a Bíblia, 42 meses, ou seja, os últimos 42 meses, que é a grande tribulação. Jesus deixou isto muito claro quando ele disse, em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz, quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então quem estiver no campo não volte para casa, quem estiver no telhado não desça, porque vai haver a grande tribulação. A abominação da desolação é o anticristo no templo exigindo adoração como Deus. Depois que ele matar, né, as 2 testemunhas, primeiro as 2 testemunhas vão ser as 2 pedras no sapato, do anticristo e do falso profeta. Porque esses homens, esse estudo das 2 grandes testemunhas é glorioso. E desde já eu quero dizer para você uma coisa, cuidado, você pastor, você crente, cuidado. Cuidado com as 2 testemunhas. Porque esses 2 homens, eles estarão operando o poder de Deus. Durante esses 3 anos e meio iniciais, eles são imortais, eles são impossíveis de serem mortos. A Bíblia diz que qualquer pessoa que lhe quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas e devorará. Vai haver uma mortandade muito grande, principalmente quando eles forem para os países árabes. Eles começam em Jerusalém. Cuidado para você não se colocar contra as 2 testemunhas. Porque quem não tiver conhecimento de profecia vai dizer, esses homens não são de Deus. Ainda que eles falem de Deus, não são de Deus, porque Deus é amor. Esses só matam e destrói, que negócio é esse?
Eles fecham o céu para que não chova durante os dias dos testemunhos. Em qualquer lugar. Eles poderão ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes eles quiserem. Não pense você que o Brasil vai sair ileso disso. Os pecados do Brasil, né, que nós sabemos, idolatria, feitiçaria e todas essas coisas, Deus trará juízo através das duas testemunhas. A igreja estará aqui, irmãos. A igreja não foi arrebatada, ela só será arrebatada em Apocalipse capítulo 12, que eu vou falar com vocês amanhã. Ao som da última trombeta. A última e sétima trombeta está no capítulo 11, que vem depois das duas testemunhas, quando Deus ressuscita-as e diz para elas, subi para cá. Elas são um símbolo também do arrebatamento dos santos. Mas esse é um assunto que nós vamos encarar amanhã. Começa então o ministério das duas testemunhas. E o que vai seguir, o final disso tudo é o arrebatamento da igreja, que será o tema de amanhã à noite, se Deus nos permitir. Amém? O que fazer então em face de tudo isso, para terminar? Primeiro, nascer de novo. Se você não é nascido de novo, é a primeira providência. Porque sem nascer de novo, você nem sequer ver o reino e menos ainda entrar nele. Não é verdade? Jesus deixou isso claro a Nicodemos em João capítulo 3. É preciso nascer de novo. E se alguém não nasceu de novo aqui, você precisa fazer uma aliança com Deus aí em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele, para que você nasça de novo. Segundo, pôr em ordem a sua vida espiritual através da santificação. Outra coisa, orar pela igreja daqueles países que estão ali no Oriente Médio e também pelos judeus. E pela salvação dos árabes também. Porque Deus quer salvar a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas ore pela igreja, irmãos. Nós temos igrejas na Rússia, nós temos igrejas em Israel, nós temos cristãos, nós precisamos orar por eles, para que Deus faça a diferença e coloque os seus anjos para protegê-los. Prepare-se para tempos difíceis. O Salmo 91 vai ser cumprido, né, integralmente. Deus tem falado, irmãos, atualmente a vários líderes no mundo, que os cristãos devem não somente decorar o Salmo 91, mas colocar lá dentro do seu espírito, porque esta vai ser uma rema para você, porque Deus vai cumprir literalmente o Salmo 91, porque a Bíblia diz que ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E ele fará esta diferença, e você verá outra vez, ele diz, vereis outra vez, lá em Zacarias, né? Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. O Salmo 91 diz, desses terremotos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Irmão, quando nós podemos comer carne de porco, sim, é só, se você gosta, né? É só você orar, pedir que Deus purifique e santifique, com fé, Deus purifica e santifica, mata qualquer bactéria ou qualquer vírus que tem ali. Seja na água, seja na comida, porque Deus promete. E ele disse, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Deus tem bilhões de anjos, irmãos. E eles vão agir nesses últimos dias. Eles já estão agindo e vão agir. Nós não precisamos temer. O Salmo 46, que muita gente pensa que é um salmo poético, ele não é, ele é profético. Ele disse, o Salmo 46 é tremendo, ele é para esse período aqui. Vou até ler aqui um pedacinho para você. Né? O Salmo 46, ele disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
O Salmo 23, o que diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus fará cumprir a sua palavra. Ele disse a Jeremias, eu velo, Jeremias, sobre a minha palavra para cumpri-la. Capítulo 1, versículo 12. Sabe, irmãos, nós temos que ter a nossa fé muito avivada, muito forte, muito concentrada, ter uma vida que agrada a Deus, porque o Senhor fará grandes coisas em favor do seu povo. Ele protegerá a sua igreja e protegerá o seu povo. Mesmo aqueles que ainda vão ficar para trás, nós ainda vamos falar disso quando falar do arrebatamento, mesmo assim, nesse período, Deus usará o seu poder para nos preparar. Seja prudente, irmãos. Uma das últimas coisas, seja prudente. O que é isso, pastor? Se você puder, estoque alimentos. Cuidado com bancos, né? Os bancos estão quebrando no mundo inteiro. Você sabia disso? Tanto que não quebraram mais que os governos estão socorrendo, mas os governos estão enfraquecendo. Aqui no Brasil parece que está indo bem, os bancos não têm problema, graças a Deus por isso. Mas prudência e caldo de galinha, como disse alguém, nunca fez mal para ninguém, né? Então você seja prudente. O pastor David Wilkerson botou no blog dele que alguém deve, se você crê naquilo que ele fala, você estoque alimentos pelo menos para 30 dias, porque virão essas coisas todas sobre a terra. Mas nós não temos que temer isto. Nós temos que saber que o nosso Deus, Ele é extremamente poderoso para cumprir a sua palavra sobre nós. Eu ia começar essa ministração citando o capítulo 66, versículo 2 de Isaías, onde, eu já citei de cor aqui, a última parte diz, mas eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito, que treme da minha palavra. Deus vai olhar para aqueles que consideram e obedecem a sua palavra. Amém? Então não tenha medo disso tudo que nós falamos. Os homens estão anunciando aí, as manchetes de jornais estão anunciando a proximidade de uma possível guerra. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Né? Pode ser que Israel bombardeie e não haja disso que eu falei, mas pode acontecer essas coisas todas, porque esta, no meu entender, é a última profecia que nós vamos presenciar. Vamos ficar em pé? Levante as suas mãos para os céus, louve a Deus agora, por tudo que você aprendeu nesta noite, ontem, hoje. Louve a Deus agora, levante as suas mãos agora em ações de graças. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz, pela boca de Jesus, que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra não nos deixa tropeçar. Ó Deus, ela não nos deixa no escuro, ela não nos deixa, Senhor, temerosos, ao contrário, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por esta meditação, por esse estudo. Abençoa os corações daqueles que ouvirão também através desses DVDs, ó Pai. Ó Deus, para que eles sejam impactados, coloque em ordem a sua vida. E se preparem, Senhor, porque nós estamos vivendo os anos finais que nos separam daquele dia glorioso quando Jesus vier buscar os seus. Maranata, mais uma vez nós oramos. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.